Marcos Mendes classifica o caso da indemnização paga a Alexandra Reis, pela TAP, na categoria de coisa pornográfica. Joaquim Vieira acredita que o capitalismo só quer a paz na Ucrânia. E Ricardo Araújo Pereira suspeita que o PCP anda a defender trabalhadores que já não existem. É o regresso dos comentadores, o primeiro do ano de 2023. Bom ano. Vamos à conversa. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, a atualidade política nacional está dominada pelos sucessivos casos, escândalos, como quiserem classificar, no governo, e tudo isto iniciou-se, pelo menos nesta fase mais quente, com o pagamento de uma indemnização de 500, a revelação do pagamento de uma indemnização de 500 mil euros, uma pessoa que foi para o governo, a dirigente da TAP, Alexandra Reis, e isso criou uma bola de neve de casos políticos que acabou agora em várias demissões no governo e que abriu um processo que, entretanto, parece que não terminou. Marcos Mendes foi um dos que se pronunciou sobre este assunto e mostra-se muito escandalizado. É isso que vamos ouvir. Porque o comportamento dela, à esquerda e à direita, para toda a gente, é um comportamento completamente imoral. Repare só nestes factos. A senhora tem meia dúzia de anos da empresa TAP. Nas negociações que teve para a saída, começou a pedir 1,5 milhão de euros. Eu acho isto um descaramento. Depois, acabou a fazer um acordo com uma indemnização milionária, 500 mil de euros, quando ela aplicou cortes salariais pesados aos trabalhadores da empresa. Quer dizer, isto é de facto pornográfico. Terceiro, outra imoralidade que ela cometeu. Então, é nomeada, aceitou-se nomeada para presidente da nave e vai para presidente, que é uma empresa do Estado, levando o dinheirinho que tinha recebido outra empresa do Estado. Se ela ao menos tivesse a hombridade de o devolver, bom, muito bem. Agora, recebe daqui de uma empresa do Estado, vai para outra empresa do Estado e acumula tudo. Quer dizer, eu acho isto um oportunismo enorme. Apesar de ela justificar com as questões da lei, não estamos no domínio da legalidade, mas da ética, da moralidade. Do ponto de vista da legalidade, eu acho que isto é muito duvidoso. Não vou por aí. E isso está a ser investigado. Agora, do ponto de vista da moralidade, eu acho isto uma imoralidade, um oportunismo. E, portanto, ela não podia estar no governo. E com todo este oportunismo, ela acaba por perder tudo. Veja bem, perdeu o lugar no governo, perdeu o lugar na nave e falta saber se não vai perder também ainda a questão da indemnização que teve. E fica com a imagem manchada. Muito manchada, ou seja, os oportunismos pagam-se, têm aqui um preço. Nuno, também estás indignado com esta coisa toda da TAP? Estou, mas acho que é um bocado a árvore a esconder a floresta. Estou indignado, embora aqui haja alguns pormenores que eu acho que não estão corretamente apontados. A senhora, quando foi indicada administradora da TAP, a TAP era uma empresa que o capital público não era maioritário. E ela foi indicada, isto é, quando o Estado ficou com 70%, ela foi uma semana, uns dias antes indicada, e foi indicada pelo administrador privado. Mas estou completamente de acordo que é imoral pagarem-se 500 mil euros de indemnização a administradores que saiam no posto de trabalho, quando ao mesmo tempo se reduzem os termos da compensação dos trabalhadores, quando vários trabalhadores da TAP foi-lhes reduzido o ordenado e depois foram despedidos e ainda levaram menos dinheiro, e que a administração não pode ter este comportamento em relação a uma realidade do trabalho. Agora, fazendo uma pesquisa rápida na internet, que é uma coisa que toda a gente deve ter acesso, pode-se ver rapidamente que isto não é um caso único, não é? Nós vamos tanto a empresas privadas como a empresas de maioria estatal, vemos a Caixa de Depósitos, e o Paulo Macedo pagou 951 mil euros a um administrador e 746 mil euros a outro administrador da Caixa de Depósitos. Na TVI temos o caso de 800 mil a um administrador, no CTT 1 milhão e 70 mil euros a outro administrador. Portanto, há aqui uma situação que é uma situação de injustiça gritante. Nós temos 75% dos trabalhadores a receber menos que 1.000 euros brutos.
E depois temos estes administradores, esta elite que é aguentada pelos vários governos e é elogiada como enormes criadores de riqueza, a ganharem milhões. Temos no caso da empresa Jerónimo Martins, o administrador ganha 262 vezes mais que a média dos seus trabalhadores. Portanto, aqui há uma situação que a indignação do Dr. Marques Mendes, a indignação da comunicação social, esconde uma situação de facto social, essa sim, para além desta, devia ser denunciada e alterada. Infelizmente não é alterada, porque nós vemos, por exemplo, o antigo Ministro das Finanças, e com isto acabo, atual governador do Banco de Portugal, do alto dos seus 17 mil euros mensais, dizer que os trabalhadores portugueses não devem ser aumentados aqui del rei que vem a inflação, o que nem sequer é verdade. Há aqui um problema. Eu lembro que em 2008, quando foi da crise financeira, era o Obama, o Hollande, todos a dizer vamos acabar com este escândalo das administrações e dos gestores, porque agora os contribuintes tiveram que salvar não sei quantas instituições financeiras, com não sei quantas companhias de seguros, e mesmo assim houve quem recebesse prémios no meio dessa falência toda, e de facto isso gerou uma indignação geral. Mas passado este tempo já ninguém se lembra dessas promessas e dessas declarações de intenções, e de facto existe um problema que ainda se agrava na questão da gestão pública, ou seja, de facto, depois temos empresas privadas que são nacionalizadas, como foi o caso da TAP, mas cujos critérios de funcionamento continuam a ser exatamente iguais àqueles que eram anteriormente, ou seja, são aplicados os mesmos padrões, além de, digamos, de pôr o Estado a portar-se como um porco capitalista, passa a expressão, cria, de facto, depois uma confusão nos critérios, que aliás é ilustrado pelo caso de Alexandre Reis, da forma como juridicamente isto é defendido, que é, isto é um caso de rescisão por mútuo acordo, a lei para o gestor público não prevê esta situação, vamos aplicar o direito privado das sociedades comerciais. Que é, ou seja, além disto ser juridicamente duvidoso, mas enfim, agora há inquéritos sobre isso, alguém irá dizer. A verdade é que parte de um pressuposto que é admitir a confusão entre a legislação da gestão pública com as práticas do setor privado. E esta confusão, para mim, é a mãe de muito estilo de corrupção, não é propriamente criminal, mas corrupção do funcionamento do próprio sistema, que está na base deste tipo de coisas, que não vai parar. Porque, além dos exemplos que tu deste, o que existe de facto é um convencimento de que o padrão do privado é que deve prevalecer na gestão pública. E isso vê-se na Caixa Geral de Depósitos, não é? Que funciona como se fosse um banco privado e não faz grande parte do papel que, em princípio, um banco público poderia ter. Um efeito de regulador do mercado por via indireta, uma aplicação de critérios na concessão de créditos ou na cobrança de comissões, que seja uma coisa de serviço público e não de competição no mercado. Enfim, há uma série de critérios, já não é só na gestão e nos ordenados dos administradores, é mesmo na prática do dia-a-dia, na relação com os clientes e com quem vai lá pedir dinheiro emprestado e com quem vai lá meter os seus depósitos, que segue critérios privados, que faz com que o valor do próprio serviço público seja cada vez menor na percepção que a opinião pública tem sobre eles e que leva depois a opinião pública a achar que o melhor é privatizar tudo. Eu tenho algumas dúvidas em parte do que disseste. Estou de acordo que deve haver uma ética pública muito forte. Agora, há determinado tipo de empresas que são empresas que competem no mundo das empresas e no mundo das remunerações. Vamos ver um caso mais... Sim, mas eu estou de acordo também contigo. O Serviço Nacional de Saúde. Sim. Eu acho que sim, que o Serviço Nacional de Saúde é diferente do Serviço Privado de Saúde. Mas acho que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde devem ganhar conforme o seu trabalho e serem bem pagos. Em relação aos administradores, eu acho que a pornografia é generalizada. Não é normal alguém ganhar 262 vezes o que ganha um trabalhador.
Em grande parte desses empresários que ganhavam medalhas todos os dias, como o Zenal Baba ou outros, o meu gato fazia a mesma coisa. Isto é, se pusessem lá o meu gato a gerir a empresa, o efeito era o mesmo. Também não é assim. Gastava menos. Eu conheço o teu gato e o teu gato não é um gênio. Monopólios naturais, muitos deles eram monopólios naturais que vinham do Estado, não havia nenhuma gestão e é pornográfica a diferença de ordenados. Não há nenhuma justificação para aquela pessoa ganhar tanto mais que outras pessoas. Como não há justificação que o governador do Banco de Portugal ganhe mais que o da Reserva Federal dos Estados Unidos. Sim. Não há justificação. A questão está que nós devíamos, do meu ponto de vista, pode ser um disparate, mas nós devíamos indexar a um ordenado mínimo e deve haver ordenados máximos. E só podem subir os ordenados quando subirem os ordenados de quem está a trabalhar. Não é possível termos empresas onde os trabalhadores ganham uma miséria que não dá para sobreviver e a administração todos os anos, independentemente de haver lucros ou não haver lucros, se atribuir milhões de dinheiro. E depois, como tu muito bem disseste, quando vai à falência, quem paga? Paga o contribuinte, não é? E eles até recebem um prémio de atividade. Mas eu estou de acordo contigo que na questão dos salários, até admito que o administrador ganhe de um serviço público, por exemplo na TAP, que o salário de um administrador seja nivelado pelo padrão que existe no mercado e que, agora, não posso aceitar é que depois que a TAP não faça o número de voos que devia fazer para o Porto, que não faça o número de voos que devia fazer para Porto Santo, que não sirva à comunidade da diáspora portuguesa no mundo, enfim, tudo aquilo que justifica a existência de uma companhia de bandeira e de serviço público não seja cumprido. Portanto, aí estou de acordo contigo. Acho, de qualquer maneira, que mesmo que os salários sejam nivelados por aquilo que o mercado pratica, para ter pessoas de qualidade, sim senhor, admito que sim, sobrepõe depois isso que estás a dizer. De facto, não pode haver, na generalidade do mercado, uma quantidade, uma diferença salarial entre o valor mais baixo, o valor médio e o valor mais alto, que é completamente absurda. E o próprio capitalismo prometeu resolver isso e não resolve. Pelo contrário. Prometeu onde? Na crise de 2008, não é? Sim. O exemplo que eu estava a dar, há pouco. Bom, vamos mudar de assunto, por acaso, para falar de capitalismo, a propósito de uma declaração, a propósito de uma declaração de Joaquim Vieira, no programa em que ele participa, em que ele, resumidamente, defende que na questão da guerra da Ucrânia, e creio que até, agora já não me lembro bem da frase, mas vamos ouvir, da guerra em geral, que para o capitalismo o que interessa é a paz e que a guerra prejudica o capitalismo. Vamos ouvir. Eu gostava de dizer uma coisa, não é por causa do capitalismo que esta guerra, ao contrário aqui do que a Raquel disse, que esta guerra se desencadeou, pelo contrário, esta guerra não interessa nada ao capitalismo. O capitalismo passava bem sem ela e o capitalismo estava muito preocupado para esta guerra existir, porque já as cadeias de abastecimento internacional de distribuição todas ficaram desorganizadas. As importações, exportações, empresas, lá está, capitalistas, americanas, que tiveram que sair da Rússia e saíram, não suspenderam, saíram mesmo, para não voltar. E a disputa de terras, de matérias-primas, de gás... Pois, tudo o que era, sim, tudo isso que eram... Isso não tem nada a ver. Tudo o que eram relações internacionais, económicas, tudo isso está desregulado e, portanto, isto afeta tremendamente todos os circuitos capitalistas, todo o sistema capitalista está ameaçado por esta guerra, é o contrário. O capitalismo quer a paz e quer, portanto, exercer as suas operações pacificamente, sem estar preocupado com este tipo de conflitos. Podem dizer que serve a indústria do armamento só. Quer dizer, mas a indústria do armamento, o capitalismo não se resume à indústria do armamento. E, naturalmente, para haver uma guerra tem que haver armamento. E, portanto, não é porque a indústria do armamento... Não há uma disputa sobre os recursos da Ucrânia. Sobre o trigo, Raquel, e sobre o gás e sobre os minérios. Não, há uma disputa porque as guerras, e isso... tanto capitalismo como feudalismo, como antes do feudalismo, um dos principais motivos para desencadear a guerra é a ambição territorial, é a disputa de territórios e, portanto, Putin quer mais território. É só isso. E a NATO não quer nada da Ucrânia, quer que eles vivam em paz e vivam com muita democracia. A Ucrânia já entrou na NATO. A Ucrânia entrou na NATO? Não sei. Então porquê que as multinacionais norte-americanas compraram as terras da Ucrânia? Teria que se respeitar a vontade da Ucrânia, a vontade do povo ucraniano expressa em eleições. E se o povo ucraniano quer aderir à NATO, é preciso respeitar essa vontade. Se o povo ucraniano quer aderir à União Europeia, e no fundo este conflito começa por aí, porque Putin não gostou que a Ucrânia optasse pela União Europeia, isto já desde 2014. Tem que se respeitar essa vontade soberana da Ucrânia. Não há Estados tampão, hoje em dia não há Estados
segunda e Estados de primeira. Todos os Estados têm que ter os mesmos direitos. E, portanto, a Ucrânia, lá porque está encostada a uma superpotência, tem que ter o mesmo direito que tem qualquer outro país. Portanto, isso, Estados tampões, isso dos grandes poderes, do poder é a razão, como dizia o Kissinger, isso pertence ao século XX, é muito século XX. Nós estamos no século XXI e temos com um conceito diferente. Estamos com um conceito diferente do que são as relações internacionais. Eu, por acaso, tenho ideia que houve umas eleições na Ucrânia em 2014 que eram contra... Sim, é verdade, houve um golpe de Estado que tirou o presidente eleito. Tenho uma vaga ideia mas tenho uma vaga ideia que era precisamente o contrário. Queres que comece eu? Ou Começa, força. Não é que eu fico enternecido quando existe uma figura que é o capitalismo, não é? Único, unificado, com um interesse sozinho, e depois existe um porta-voz que é o Joaquim Vieira, não é? Que explica qual é a vontade do capitalismo. Na base, só o capitalismo é Deus e Joaquim Vieira é o seu profeta. Fico muito enternecido. Mas há aqui algumas coisas que eu acho que mereciam discussão. Primeiro, é que há guerras no capitalismo, não é? Na Primeira Guerra Mundial, há guerra no capitalismo. Depois, porque no século XXI já houve 200 e tal intervenções militares dos Estados Unidos noutros países. Portanto, a primeira potência capitalista tem interesses do ponto de vista estratégico, e existe uma categoria que Joaquim Vieira pôs por baixo do tapete da história, que é o imperialismo. Isto é, existe capitalismo, é certo. Esse capitalismo não é único, tem vários países, tem várias realidades. Tanto a Rússia é uma potência capitalista, como a Ucrânia é capitalista, como os Estados Unidos são capitalistas, e na realidade o que nós estamos a verificar, não só nesta guerra, mas no contexto mais geral, é que estamos a querer cada vez mais uma corrida aos armamentos e uma ameaça militar fora das regras do capitalismo económico. Isto é, o cerco que se está a fazer à China por parte dos Estados Unidos, as regras que se violam da concorrência em relação à China, etc., mostram que nós neste momento estamos, depois de um capitalismo dito feliz, neoliberal da globalização, estamos numa situação em que há uma disputa da primazia desse capitalismo e simultaneamente há a possibilidade que essa globalização deixe de existir como existiu e passa a ser um mundo mais multipolar. Nós podemos sair aqui com um capitalismo em que há uma zona dita do mundo ocidental e uma zona de outros protagonistas também inseridos em relações capitalistas. E também é verdade que esta inflação e estas sanções conduziram a um determinado efeito, que é o efeito do empobrecimento das populações em relação às empresas. Tanto o Banco Central Europeu, e com isto acabo, como a Reserva Federal, fizeram estudos que demonstraram que esta inflação não é motivada pela parte do trabalho, que tem uma percentagem muitíssimo diminuta, mas é motivada, por um lado, pelo encarecimento da energia, que é explicado pela guerra, mas o valor superior não é esse, é o aumento das margens de lucro das grandes empresas. Portanto, neste período de guerra, a distribuição da crise que a guerra provoca está a ser feita de uma forma mais desigual. E quando a guerra acabar, a parte do trabalho ainda vai ter uma fatia menor. Portanto, pode-se dizer que uma forma de capitalismo está a ganhar com esta guerra. E não é preciso ser um cientista político para perceber que a própria natureza do capitalismo, que assenta numa competição permanente entre empresas, entre nações, entre conglomerados empresariais, digamos, alimenta um conflito permanente que pode levar a conflitos armados. Portanto, não penso que isso seja uma coisa muito difícil de perceber, e é o que se está a ver. Aqui há uma parte desta guerra que é justificada pela necessidade dos Estados Unidos manterem o domínio económico no mundo e trazerem atrás de si a Europa, e, portanto, isso é uma das vertentes desta guerra, e o que se pretende com este tipo de declarações é escamotear, na minha opinião, essa vertente, que é a superioridade moral do capitalismo. Não existe nesta guerra. Quer dizer, não existe um lado superiormente moral em relação à Rússia, ou em relação à Ucrânia, ou em relação aos Estados Unidos nesta guerra. Quer dizer, e, portanto, o que estamos a assistir é, de facto, uma consequência de um domínio do mundo
decorrente de uma competição capitalista, como aliás a Raquel Varela tentou explicar nas intervenções que aqui fez, nas interrupções que fez ao Joaquim Vieira, e parece-me que, do ponto de vista do que ela diz, ele deixou as dúvidas que ela levantou sem resposta. Há aqui, digamos, uma permanente tentativa de justificação ideológica desta guerra que tenta manipular as pessoas de forma a aceitarem precisamente aquilo que estamos a viver, esta inflação grave, os mortos que estão a acontecer, a degradação da qualidade de vida e até a degradação da qualidade das democracias. E digamos, essa desculpabilização das razões da guerra e escamoteamento serve, de facto, os interesses do capital, realmente. Isso é verdade. Depois há uma outra questão que tu colocaste que eu acho que é importante, que é o Joaquim Vieira advoga a ideia de uma soberania sem limites, não é? Como se os povos pudessem fazer tudo o que decidem fazer. O que era uma coisa interessante se não entrasse em conflito com outros. Não fosse conflito exatamente com outros. E se é verdade que há uma invasão da Ucrânia e há um escalar da guerra, que é uma coisa que deve ser condenada, e que o povo ucraniano, como o povo russo, como o povo do Donbass, como o povo da Crimeia, tem direito a viver em paz, e a guerra não resolve essa situação. E a serem autodeterminados, a determinarem o seu próprio destino. Claro, o Donbass, é verdade também que esta situação de a Ucrânia decide ser da NATO por mísseis nucleares, não existe. Ou pelo menos não existe para os Estados Unidos. Pelos vistos, existe para os outros. Porque os Estados Unidos ameaçaram uma guerra atómica quando a Cuba pretendeu pôr mísseis nucleares no exercício da sua soberania. Isto é, não existem esses aspectos de soberania máxima, porque existe uma realidade num mundo que tem armas nucleares que pode ser destruído em poucos minutos. Existe uma realidade, é que tem que haver formas de controle sobre isso, e mísseis colocados a 2 minutos de Moscovo, naturalmente, não e aquilo que eu disse a brincar ao princípio... Havia um historiador que falou para o público, um historiador tem um livro muito interessante, agora não me recordo o nome, que é A Casa Vermelha, um historiador anticomunista que vive fora da Rússia, que diz, a adesão da Rússia à NATO seria uma coisa intolerável para um governo czarista, para um governo bolchevique ou para qualquer outro tipo de governo da Rússia, da Ucrânia à NATO. Da Rússia à NATO era outra coisa. Da Ucrânia à NATO. Seria intolerável. E, portanto, há situações que tem que se criar um quadro de segurança geral da Europa e do mundo que tem que ver com vários equilíbrios. Sim, e a verdade é que nem a Europa nem os Estados Unidos aceitaram quando, nas eleições, como eu disse no princípio, quando digamos, a tendência da opinião pública ucraniana era mais pró-russa do que pró-NATO, e fizeram tudo para que essa situação se revertesse. Bom, vamos a outro assunto. Ricardo Araújo Pereira, de vez em quando faz comentários sobre o PCP, e aqui há umas semanas, não no último programa em que foi entrevistado Paulo Raimundo, no programa anterior, pôs dúvidas sobre se o PCP está, de facto, a defender os trabalhadores que realmente existem e se não está, no fundo, ainda a viver no século XIX. Basicamente, parece-me que é essa a ideia geral que ele quis transmitir. Mas vamos ouvir as declarações dele e depois comentar. Mas o que se passa é que houve um artigo de Domingos Lopes, não é, no Público, em que Domingos Lopes diz coisas que eu acho que são sensatas, e o problema é Domingos saber... Lopes, dissidente. Um desses dissidentes, digamos assim, e o que ele diz é o seguinte, o que ele diz é que há, de facto, há hoje... Ele não diz isto por estas palavras, mas eu acho que se calhar podemos resumi-lo assim. Será que o PCP está a defender trabalhadores que já não existem? Ou seja, os trabalhadores de hoje não são exatamente aqueles que o PCP está a defender, porque há outras formas de exploração. O trabalho e os trabalhadores hoje são outra coisa. Estás a sugerir que a realidade muda e por isso as doutrinas devem acompanhar? Sim, estou a dizer que há... Isso é escandaloso. Ainda haverá operários cheios de fuligem na cara.
não sei se são a grande massa de trabalhadores às quais o PCP se dirige ou devia dirigir-se. Além de que Domingos Lopes também fala de coisas como, por exemplo, o facto do marxismo-leninismo ter tido 2 ou 3 experiências que acabaram de forma bastante desagradável. Acabaram e duraram de forma bastante desagradável. Digo eu. Mas eu acho que, quer dizer, essa é a minha perspectiva. Como é que vês? Haverá outras. Tens outra perspectiva, Nuno, sobre este assunto? Epá, eu tenho várias perspectivas. Acho que é interessante a intervenção do Ricardo Araújo Pereira. Enfim, eu confesso alguma simpatia pelas intervenções dele, mesmo quando não concordo, mas tenho várias questões. A primeira questão é verdade que as formas de trabalho e as formas de classe operária se alteram. É óbvio que as pessoas não trabalham nas minas ou nas fábricas químicas da forma como trabalhavam no século XX, e no século XIX, então, com uma diferença. Mas não deixou de ser verdade que é o trabalho que cria a riqueza e que existe uma exploração. E isto, para mim, são as questões absolutamente fundamentais. O que acontece hoje, do meu ponto de vista, ao contrário do que acontecia anteriormente, é que a passagem da consciência de que existe uma exploração para a consciência que existe uma classe e que essa classe tem interesses comuns, hoje é bastante mais complicada, até pela natureza do trabalho. Isto é, se um call center tem milhares de pessoas lá dentro, elas sabem que estão a trabalhar juntas. Mas um trabalho uberizado, ele é feito com pessoas que estão separadas. Estão pessoas que têm consciência, fazem um trabalho, mas pensam que o fazem livremente e individualmente. E depois há toda uma panaceia ideológica que vem desde o final dos anos 80, que diz e que convenceu as pessoas, a segunda parte que era importante, que era, na altura, a classe operária não só sabia que trabalhava junta, como sabia que criava riqueza e afirmava isso no conflito social. E neste momento nós vemos pelas páginas dos jornais de comunicação social, nós tivemos secções de trabalho, passaram para a economia, depois é negócios, qualquer dia são unicórnios azuis. Portanto, há uma ideia que a riqueza não é criada pelo trabalho e isso convence um conjunto das pessoas. Até porque a forma como é distribuída a riqueza no capitalismo financeiro vem muito de uma forma de casino. Então nós ficamos convencidos, como havia antigamente o convencimento que a riqueza era distribuída no comércio, eu vendia melhor a minha parte e ganhava a conta disso. Depois viu-se que era o trabalho que criava a riqueza. Hoje há, do ponto de vista para as pessoas e do ponto de vista ideológico, um bombardeamento que parece que a riqueza é criada por negócios, por especulações financeiras, do qual, por exemplo, o exemplo mais gritante é as bitcoins. Não têm nenhuma validade, não respondem sobre nada e, no entanto, há especulação feita sobre ela. Isso é um aspecto. Segundo aspecto que ele coloca, que me parece um pouco mais duvidoso, é, de facto, o marxismo, o leninismo teve uma série de experiências falhadas. Bom, mas quantos milhares de anos tem o capitalismo de experiências falhadas? Quantos milhares de anos tem a democracia liberal de experiências falhadas? Milhares de anos também não, comportamentos mas um séculozinho. Claro, não são milhares, mas são isto é, mas se quisermos, todos os sistemas assentes pela exploração, na exploração de outros humanos por outros humanos, quanto tempo têm de experiências falhadas? Naturalmente que a questão, o falhanço das experiências é uma coisa relevante para fazer de uma forma diferente, mas provavelmente haverá muitos falhanços na tentativa de construir uma sociedade mais justa. E finalmente, para acabar, estou a ler um livro muito interessante, que é um livro sobre 50 democracias de 1948 ao ano 2020. E eles analisam esta questão, que é, de 1980 até agora, a desigualdade social cresceu muitíssimo. No entanto, os partidos que representam os pobres, os partidos mais à esquerda, não tiveram a capacidade de pôr em causa essa desigualdade social no terreno eleitoral. Porquê é que isso acontece? Não, acontece por estas razões que eu estava a dizer, isto é, há outras coisas que aparecem nos caparates, há outras lutas, há outras questões que se fazem mais importantes que esta questão do crescimento da pobreza, isto é, se fazem mais importantes, não porque sejam mais importantes, mas porque são
mais multiplicadas, como a questão do racismo, as questões das identidades, as questões que são todas, no caso as questões da defesa da identidade e contra a discriminação são questões importantíssimas, mas as questões do populismo, da xenofobia, etc., essas são questões negativas, mas aparecem no discurso político com mais força que a questão das desigualdades, e as pessoas não estão a ver o seu papel nesse combate. Sim, há uma atomização do mundo do trabalho que de facto desune a capacidade de criar força para resistir ao avanço do capitalismo, da forma como ele tem sido nos últimos anos. Há aqui um pano de fundo nesta declaração do Ricardo Araújo Pereira, que é, e que não consegui incluir aqui assim no depoimento que escolhi, que é, isto é dito a propósito de uma declaração de Paulo Raimundo a dizer que o PCP estaria aberto ao regresso de uma série de pessoas que saíram aqui há uns anos do PCP, e isso depois suscitou um debate, do qual é citado o artigo de Domingos Lopes, por parte de um grupo dessas pessoas que no fundo, a gente volta, no fundo dizem isto, não é? A gente volta se o PCP mudar, o que é uma coisa um bocadinho bizarra. Eu gostava, apesar de tudo, de dizer alguma coisa sobre isso. Este debate sobre as mudanças no mundo proletariado, a própria liderança, digamos, dos trabalhadores a resistirem aos avanços do capitalismo, é uma coisa que eu estive eu trabalhava no Avante quando grande parte dessa discussão começou a ser intensa dentro do PCP, precisamente quando Carlos Brito, uma das pessoas que veio depois a sair, era diretor do jornal. Nessa altura havia de facto já uma grande discussão sobre estes temas, e o problema que me parece defrontar-se é que, havendo essas diferenças que tu apontaste, agora há Uber, agora há call centers, e antes havia minas e havia fábricas com fuligem, onde os trabalhadores saíam com fuligem. A verdade é que, aprofundando a coisa, a natureza da relação do trabalho com o capital realmente não mudou assim tanto como isso. É mais ou menos a mesma. E, portanto, o processo para conseguir defender estas pessoas pode ter metodologias diferentes, mas o objeto do que é defendido e o objeto do que é possível conseguir fazer mantém-se mais ou menos o mesmo. Depois estas pessoas saíram, vai para 20 anos. Não é? No fundo, a última leva de pessoas que saíram foi em 2000. E de 2000 a 2022 o PCP fez o seu percurso e, portanto, já teve mais que 1001 oportunidades para, digamos, adaptar o seu discurso político a estas novas situações. Eu acho que o fez. Agora, as pessoas que estão de fora, na minha opinião, só têm que analisar se revêem naquilo minimamente, não é? Se têm pontos de contacto em comum com aquilo que o PCP hoje em dia é, que também já não é o mesmo que era em 2000, nem certamente em 1991, quando eu trabalhei com o Carlos Brito lá no Avante, não é? Portanto, não creio. Carlos Brito, que aliás é uma pessoa por qual tenho grande admiração. Portanto, parece-me que, digamos, tentar aproveitar esta abertura do Paulo Raimundo para voltar a discutir coisas que foram discutidas há 20 e há 30 anos, me parece completamente absurda. É preciso discutir outras coisas do tempo atual. Deixa-me só falar de duas coisinhas para sublinhar o que disseste. Uma, a abertura do Paulo Raimundo. Eu penso que ela é uma abertura muito maior do que a comunicação social entendeu e diferente daquela que os renovadores estão a discutir. A abertura do Paulo Raimundo há muita gente que está longe do partido, ou que esteve no partido, que faz falta à luta. Esta luta hoje é uma luta complicada contra a desigualdade, contra a injustiça social, no meio de uma crise, no meio numa guerra, e precisamos contar nesta luta com muita gente. E muita gente pode estar connosco nesta luta, não tem que ser militante do PCP, e muita gente pode até aderir ao PCP. Agora, a adesão ao PCP, como tu bem dizes, faz pela concordância dos princípios internos do partido tal como está. Não quer dizer que eles não se possam alterar com novas discussões no futuro, etc. Mas existe como está, não existe fazendo uma OPA hostil de uma discussão que existiu há 20 anos. E eu dou o meu exemplo pessoal. Eu fui militante do PCP durante muitos anos. Quando saí do PCP, a certa altura foi porque eu não concordava com a análise do PCP sobre determinadas matérias.
quando regressei ao PCP, eu filo concordando como o PCP está e discutindo no quadro do PCP. Portanto, quer dizer, não me passou pela cabeça dizer não. Entretanto, eu e outras pessoas achamos que é importante trabalhar com o PCP, falar com o PCP, mas o PCP vai ter que dizer o que a gente diz. Isto não tem sentido. E, aliás, alguns deles, que eu tenho algum respeito pelo Carlos Brito, nas últimas eleições apelaram ao voto ao PS em repetidas eleições, PS que executa políticas neoliberais que eles dizem não defender. Muito bem. Queres ir às notas ou abandonamos Queres ir às notas ou não? Eu não faço questão. Não estás para aí virado. Então, olha, desistimos das notas. Aliás, várias pessoas que têm escrito para o nosso mail, o amigos dos comentadores @gmail.com, acha que a nossa contribuição nas notas é muito pobre e que não vale a pena estarmos a perder tempo com isto. Então, olha, desistimos. Estás de acordo? Isto é uma reunião em direto. Se houvesse reguadas, acho que valia a pena. Sem reguadas, não vale a pena. Muito bem, para a semana vamos voltar. Assim que termina a primeira emissão dos comentadores de 2023. Volto a desejar um bom ano a toda a gente que nos está a ouvir. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.